Ô Celso, você já respondeu ao nosso querido Rodolfo Rodrigues. A gente está fazendo um levantamento novo do Time dos Sonhos, que é uma edição que a Placar já fez outras vezes. A última foi em 2006, na época você também votou. Isso. Que, para quem não se lembra, não sabe, é uma edição em que a gente ouve personalidades, jornalistas, torcedores ilustres dos times. A gente vai relançar em breve. Essa foi a última edição. Aí eu editei. Você que editou, né? Essa concorreu ao Prêmio Abril. É? Na Editora Abril. Não, na categoria Esportes. Essa edição é uma delícia, tanto que a gente vai refazer. Então, já esse spoiler aqui, no começo do ano que vem, a gente vai ter a reedição do Time dos Sonhos. E o Celso votou no time dele. Eu também vou dar esse spoiler aqui. Vou escalar o time que o Celso mandou pro nosso companheiro. Começa com uma novidade. Goleiro Cássio. Me rendi. Zé Maria, Domingos da Guia, Gamarra e Vladimir. Depois, Rincon, Luizinho, Sócrates e Rivelino, Cláudio e Marcelinho Carioca. E aí, mais uma novidade, técnico Tite. Me conta, como é que foi? Você fez rapidinho, teve que pensar, pesquisar? Eu sempre trabalho com um time base que é o anterior, né? Ver o que eu vou mexer. O Cássio, eu fiz também a biografia do Cássio. Então, acompanhei muito de perto. Esse é o de 2006, ó. Era o Gilmar no gol. Era o Gilmar no gol. O Gilmar, considerado por muito o maior goleiro do Brasil em todos os tempos, era também o meu. Mas eu reconheço que o Cássio tem uma intensidade na história do Corinthians, uma participação em jogos importantes. Tecnicamente, até o Dida, talvez. Com certeza foi melhor que o Cássio. Mas o Cássio marcou a história, ele nasceu para pegar a bola do jogo. Então eu fiz esse replace do Cássio no Gilmar. Na defesa, reconheço que para os padrões atuais de lateral, que é muito mais do que um marcador de ponta, o Fagner poderia estar aí. Mas o Zé é um símbolo. É um símbolo para todo corintiano da minha idade, né? Então o Zé ainda permanece intocável, a defesa a mesma, né? Aí votaram no Belangeiro ali. No Belangeiro, que aliás, o Belangeiro era volante, não era quarto zagueiro. Reconhecidamente o Corinthians não teve assim tantos zagueiros, né? É um time com muitos atacantes. Eu ia te perguntar, não cabe o Chicão, talvez, aí, como representante recente, Eu acho que o Chicão é um nome importante. Eu ainda fico com o Domingos da Guia pelo símbolo que ele foi. O meu pai ia para o Pacaembu ver o Domingos da Guia. A minha avó fazia marmitinha, lanchinho. Falava para o meu pai, vai filho, vai ver Domingos da Guia. A vinda do Domingos para São Paulo foi um marco, como havia sido a do Leônidas no São Paulo Futebol Clube. É que o Domingos não teve a sorte de ser campeão. E é uma espécie de Gilmar, assim como o Gilmar é considerado o melhor goleiro brasileiro de todos os tempos, talvez agora só rivalizando com o Tafarel, temos até de conquistas, de Copa do Mundo, o Domingos é considerado o maior zagueiro de todos os tempos, né? A gente tem aí alguns jogadores que, se eu não me engano, estavam em outros clubes também. Então, o Gilmar estava no Santos, o Rivelino estava no Fluminense. Não sei se tem mais algum aí, mas a gente está curioso para receber. A gente está ainda levantando os votos, os participantes. Em breve vai ter essa edição. Eu já vi gente aqui no chat que está animado. Ano que vem a gente vai ter essa edição também. Então, você disse que você trocou aí o Brandão, né? Era o técnico? Não sei se era o seu também. O Brandão sempre foi meu técnico. Eu queria fazer uma coparticipação Brandão e Tite. Brandão é muito significativo, ele é campeão do 4º Centenário, depois ele volta para acabar com a seca em 77, né? Já tinha voltado antes, mas não deu certo. Mas seria legal ele e o Tite, mas o peso dos títulos do Tite é muito grande, né? Ele é campeão mundial, ele é campeão da Libertadores. Será que ele volta ano que vem, Celso? Olha, o Corinthians quer. Vamos ver se ele vai querer, né? Que situação. Eu acho que tem que apresentar um projeto para o cara, né? Pois é, tá difícil o momento atual. Sabe uma pergunta que eu já vi alguns votos do Corinthians ali. Muita gente dos que já responderam votaram no Ronaldo Fenômeno no ataque do Corinthians. Eu sei que isso causa uma polêmica. Eu tenho um amigo, Tomás Rosolino, que também votou, que é um pesquisador também jovem do meu timão. O Tomás foi meu aluno. Ele foi seu aluno, né? Ele tem todas as assistências de gols do Corinthians. Exato, esse trabalho dele é incrível. Para 50. Né? Eu tenho as velhas, viu, Tomás? Eu tenho de 1910 para frente. Vamos juntar as duas, os dois ficam com tudo. Tomás, um grande amigo meu, ele fica maluco. Você fala no churrasco assim, não, o Ronaldo Fenômeno no 11 da história do Corinthians. Não, o Ronaldo não tá nem entre os 50. E ele tem razão, porque goleador nunca faltou o Corinthians. O Corinthians teve Baltazar, o cabecinha de ouro, que esteve em 2 Copas do Mundo como jogador do Corinthians, 50 e 54. Ronaldo também teve, mas não era jogador do Corinthians. Né? Teve Teleco, o fantástico artilheiro que fez meu pai corintiano nos anos 30,
que tem simplesmente mais gols do que jogos pelo Corinthians. Isso é muito raro. A média dele com a camisa do Corinthians é maior do que a do Pelé, né? Com a camisa do Santos. Pouquinha coisa, mas é maior. Bom, só de chegar perto do Pelé já tá bom. Né? Sim. Teve o Casagrande, que está aí escalado. Enfim, eu respeito muito a passagem do Ronaldo Fenômeno, mas eu acho que ele faz parte de uma outra estirpe de ídolo, né? O ídolo que, num período muito curto, como é o Tevez, como em outros clubes também, você tem Kaká, jogadores mais eficazes do que eficientes. Antigamente você se formava, casava, virava pai e estava ali, no caso do palmeirense, Dudu e Ademir da Guia, Tião e Rivelino. Hoje a vida já não é assim, é um outro tipo de ídolo. Respeito muito o Ronaldo Fenômeno, mas eu acho que quem coloca ele como o maior centroavante do Corinthians em todos os tempos desconhece profundamente a história do Corinthians. Tem coisa da geração, né, dos mais jovens, e acho que o Ronaldo, quem argumenta, eu já tive esse debate com o Tomás algumas vezes, eu nem votaria no Ronaldo, mas eu entendo que teve aquela coisa do resgate, também, né? entendo. O Corinthians estava na Série B e é um ídolo mundial, né? O meu filho é corintiano por causa do Ronaldo. Numa casa do avô influenciando, eu influenciando, mas foi o Ronaldo, foi determinante. Foi muito forte, porque né? é o parâmetro da geração dele. E é uma pena também que outros nomes, o velho Neco, de 1913 a 30... o cara deu a primeira bola do Corinthians, foi ele que deu. Pagava para jogar. Era um herói. E né? você escala o Luizinho no seu time, né? E na justificativa, eu tava lendo que você mandou pro Rodolfo, você fala que ele é talvez o grande corintiano da história, né? Eu acho que é o ídolo mais completo. Porque ele sabia jogar, ele era raçudo, coisa que corintiano adora, né? O cara que sabe jogar é raçudo. Tevez, Palhinha, Romero. da minha infância, né? O Romero agora. Embora eu acho que o Romero saiba jogar um pouco menos que essa turma. Ah, com certeza. Mas também tem o seu mérito, né? Sim. E além disso, o Luizinho era muito Zona Leste. Quem é de São Paulo sabe a importância da Zona Leste. Ele nasceu, cresceu e morreu. Inclusive a casa muito perto do Parque São Jorge, dava para ir a pé. É o corintiano por excelência. Luiz Trujillo, grande e pequeno polegar. Essa edição, em breve, vocês terão aí. A gente está falando do Corinthians, claro, mas vão ter todos os 12 grandes clubes seguindo o padrão, né, das outras edições, que eu não me lembro se são 3 ou 4, acho que são 3 anteriores, ou 4, você sabe? Originalmente, esse é um exercício que foi publicado no tempo da revista Semanal, em 1982. Então, a revista publicava um clube brasileiro por semana. Lemir Martins, histórico, repórter e fotógrafo da Placar, me contou que a ideia veio de umas revistas italianas que eles viram que faziam lá para os filhos da Itália. Falou, vamos fazer aqui. Então fizeram em 82. Tinha aquela série de revistas especiais contando a história dos clubes, que a Placar publicou em 79, 84 e 89. A gente chamava de Projeto 13. Que eram 13 clubes. O 13º clube variava muito. Em 79 teve uma revista do Santa Cruz, em 84 foi do Atlético Paranaense, em 89 teve Bahia e Coritiba. Então nessas revistas especiais também havia a enquete. Né? E depois, como uma revista à parte, em 93 eu já não estava. E essa do meu time dos sonhos de 2006, né? Não é isso? 2006. Nessa capa, ó, você vê são os jogadores mais votados de cada time. Então, Garrincha, Falcão, Tostão, Pelé, Zico, Ademir, Reinaldo, Raí, Rivelino, Renato, Roberto Dinamite e Rivelino, duas vezes. Tá em duas. Rivelino tanto duas vezes. Quanto o Corinthians, né? Você acha que ele vai permanecer no do Corinthians ou de 2006 para cá talvez tenha mudanças? O Rivelino? Não para você, porque no seu time ele tá, mas você acha que vai ter muita mudança nos times? Eu acho que tem gente mais recente aí. Eu não lembro se nós chegamos a colocar o Fernandão no Inter, acho que já tínhamos colocado. Talvez sim. Se não entrou, tem que entrar. Eu acho que tava. Né? É uma história por exemplo, o Palmeiras tem uma geração agora muito vitoriosa desse time do Abel, ou o próprio Abel, né? Talvez entre como grande técnico da história do Palmeiras, né? Sem dúvida. E tirando gente boa, hein? Pois é. Tirando o Filipão, tirando o Vanderlei Luxemburgo. Se tem um clube que o técnico é ídolo, é o Palmeiras. O Flamengo, por exemplo, já não é bem assim. Verdade. Teve essa coisa com o Jorge Jesus agora há pouco. Inclusive é capaz de ganhar o Jorge Jesus. Eu não vi ainda a prévia do Flamengo, mas é bem capaz de ganhar ele, né? Eu acho que deve ganhar, porque fora o Jorge Jesus, lá nos anos 60, e ninguém vai lembrar, tinha o Fleitas Solich, o feiticeiro.
Sim. Um pouco mais atrás, o Flávio Costa, que foi o técnico do Brasil na Copa de 50. Mas o Flamengo ganhou grandes títulos com técnicos coadjuvantes. Carlinhos, Andrade, né? É uma característica rubro-negra. No caso do Palmeiras, acho o Abel. E entre os jogadores, um jogador que mereceria por todo esse período seria o Dudu. Não o Dudu que fazia dupla com a Ademir da Guia, recentemente falecido, mas o atual Dudu. Sim. Mas eu sempre faço uma pergunta. Vai tirar quem? Esse é o problema. Esse é o X. Tem gente que manda e-mail pra gente, ou mensagem. Ah, você esqueceu no time de todos os tempos, aí lista 12. Você só tem fica 11. fácil, igual convocar na seleção brasileira, né? Na seleção brasileira é o contrário. O cara fala assim, essa seleção tá uma porcaria. Aí você fala, tá, mas quem que você sentiu falta? Exato, Ninguém. exato. Então, não tem o que fazer.